Olá, aqui estamos para mais um vídeo. A proposta agora é mostrar a você o sujeito acusativo, ok? Vamos estudar o sujeito acusativo. Como cai sujeito acusativo nas provas públicas. Primeiro vamos entender o que é o sujeito acusativo. Observe o primeiro exemplo. Vi a criança brincando. Você tem um período trazendo dois verbos. O verbo ver e o verbo brincar. E aqui eu destaquei o termo criança. Quando você diz vi a criança brincando, o sujeito do verbo ver está implícito. Eu vi. Mas quem vê alguém. Eu vi a criança. Ora, a criança para o verbo ver é o objeto direto. Mas ao dizer vi a criança brincando, eu pergunto a você, quem estava brincando? A criança. Então o termo grifado a criança para o verbo brincar é o sujeito. Ou seja, o termo a criança exerce duas funções sintáticas. A função de objeto direto para o verbo ver e a função de sujeito para o verbo brincar. Ok? A criança é objeto direto para o verbo ver, ok? E o próprio termo a criança será sujeito para o verbo brincar. Tranquilo? Quer dizer que o termo a criança constitui duas funções sintáticas. Não é isso? A palavra acusativo equivale ao nosso objeto direto. O nosso objeto direto em latim é chamado de acusativo. Consequentemente, o que é um sujeito acusativo? É um sujeito que exerce também a função de objeto direto. Vamos ao segundo exemplo. Deixaram Fátima sair cedo. A pergunta inicial: quem é o sujeito do verbo deixar? Verbo na terceira pessoa do plural, sem referenciar quem pratica a ação, sujeito indeterminado. Ok? Mas no contexto, deixaram Fátima sair cedo, deixaram alguém. Fátima é o objeto direto de deixar. Mas quem saiu cedo? Fátima. Então Fátima é o sujeito de sair. Então eu volto a ter um sujeito acusativo. Ou seja, eu tenho Fátima, que está em destaque, exercendo a função de objeto direto do verbo deixar, e a própria Fátima é o sujeito do verbo sair. Ou seja, também temos sujeito acusativo. Pois bem, quais são os casos, portanto, de sujeito acusativo? Onde é que ocorre um termo exercer essas duas funções? Só com 6 verbos. Vamos aos 6 verbos. Vamos observar isso em 6 verbos. Verbo mandar, verbo deixar, fazer, ouvir
sentir e ver. Só com esses 6 verbos, ok? Então, o primeiro caso aqui é você memorizar esses 6 verbos. Mandar, deixar fazer, ouvir, sentir e ver. Ok? Pois bem, em seguida você terá relacionado a um desses verbos à esquerda um substantivo, que vamos chamar de referente. E por último, eu tenho que ter também relacionado a esse referente um verbo no infinitivo, ok? Ou um verbo no gerúndio. Vamos a mais um exemplo. Ouvimos Leandro gritar na sala. Observe, empregamos o verbo ouvir. Ok? Empregamos o verbo ouvir. O verbo ouvir consta aqui na relação. O sujeito, nós, está implícito. O substantivo é a palavra Leandro em destaque. E o verbo gritar é o verbo terminado em R, é o verbo no infinitivo. Ok? Então veja que a estrutura, ouvimos Leandro gritar na sala, ela, sem dúvida, ela se assenta nesta equação que aqui está. Pois bem, então, o substantivo, que é a palavra Leandro, para o verbo ouvir, é o objeto direto, ouvimos alguém. Mas ao dizer ouvimos Leandro gritar na sala, quem no contexto gritou? Leandro. Então, Leandro para o verbo gritar é o meu sujeito. Então, quando se tem essa estrutura aqui, toda essa estrutura aqui, mandar, deixar, fazer, ouvir, sentir e ver, sempre o referente para os verbos à esquerda vai exercer a função de objeto direto. Leandro é objeto direto para o verbo ouvir. E esse mesmo referente, que é o substantivo Leandro, para o verbo no infinitivo ou no gerúndio, vai exercer a função de sujeito. Como o nosso objeto direto equivale ao acusativo em latim, então eu tenho sujeito objetivo direto ou sujeito acusativo. Então Leandro vai ser o quê? Leandro vai ser objeto direto para o verbo ouvir e sujeito para o verbo gritar. Pois bem, já que nós identificamos o sujeito acusativo, vamos para a última etapa. Como é que isso cai em prova? Além de a prova exigir do candidato, quando ocorre o sujeito acusativo, é importante que você tenha como se dar a representação pronominal do sujeito acusativo. Observe o item 4. Vamos focar nesse item 4. Ok? Você tem vi Mônica chegando. O verbo ver está incluído na equação do sujeito acusativo. Mandar, deixar, fazer, ouvir, sentir e ver. Ótimo. E chegando é o verbo no gerúndio. Então, eu tenho o sujeito acusativo. O
substantivo Mônica será objeto direto de ver e será sujeito de chegando. A representação pronominal do sujeito acusativo, Mônica, é através de pronome oblíquo átono. Então eu vou dizer via chegando. Seria erro dizer vi ela chegando. Use pronome oblíquo átono para o termo que será sujeito acusativo. E quando não houver sujeito acusativo? É o que eu faço aqui no item 5. Por que não há sujeito acusativo? Porque eu trago o verbo testemunhar. Ou seja, não temos um daqueles 6 verbos: mandar, deixar, fazer, ouvir, sentir e ver. Não temos. Temos o verbo testemunhar. Pois bem, então não há mais sujeito acusativo. Ou seja, Mônica não mais relacionado está o termo ao verbo anterior. Lembra que no sujeito acusativo, olha o exemplo 4. Mônica se relaciona com o verbo ver. Mônica é o objeto direto de ver. Já, como não há sujeito acusativo, Mônica não se relaciona mais ao verbo anterior. Ao dizer testemunhei, eu tenho um verbo transitivo direto. Ok? Testemunhar é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Assim como o verbo ver no item 4. Só que no item 4, o objeto direto é a palavra Mônica. Já no item 5, o objeto direto de testemunhar é toda essa estrutura. O que é que eu testemunhei? Mônica chegando. Consequentemente, Mônica vai se manter apenas sintaticamente com o verbo chegar. Quem chegou? Ou quem estava chegando? Mônica. Mônica será apenas sujeito de chegando. Ok? A palavra Mônica só exercerá uma função sintática: a de sujeito do verbo chegar. Por isso que neste caso, quando não ocorrer sujeito acusativo, eu devo usar, para representar pronominalmente, eu devo usar pronome oblíquo? Não. Pronome do caso reto? Sim. Essa é a grande sacada. Quando houver sujeito acusativo, represente usando o pronome oblíquo átono. Quando não houver sujeito acusativo, sempre o referente será representado pronominalmente por um pessoal do caso reto. Claro que você vai dar uma pausa na leitura. Testemunhei ela chegando. Ok? Então o concurso público exige do candidato não apenas que identifique o sujeito acusativo, mas que faça corretamente a representação pronominal do sujeito acusativo. Fiquemos com a seguinte ideia. Vamos colocar aqui: use pronome oblíquo átono para representar o sujeito acusativo. Ok? Use pronome oblíquo átono para representar o sujeito acusativo. E quando não for sujeito acusativo, que é o item 5, eu devo usar o pessoal do caso reto. Valeu? Se gostou do vídeo, dê um joinha. E claro, encaminhe para seus amigos e amigas. E se não estiver inscrito no canal, peço que faça a sua inscrição. Isso ajuda a manter essas dicas online. Valeu? Professor Edivaldo Ferreira.